Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Escrita Publicada, futura ou futuro escritor infanto-juvenil. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infantil ou infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional. Eu sou Andréia Diogo e no vídeo de hoje, você sabia? Bloqueio criativo é coisa de escritor? Você vai saber algumas particularidades sobre o bloqueio criativo. O que nós chamamos de bloqueio criativo, na verdade, é uma derivação do termo originalmente estudado como bloqueio do escritor. Pois é, esse assunto começou com a nossa profissão de escritor. A título de piada interna, nós podemos dizer que o bloqueio criativo é coisa de escritor. Não, mas falando sério, com o passar do tempo, o termo bloqueio criativo foi sendo incorporado a outras áreas ligadas também à atividade criativa. Então, sempre que alguém de alguma área de criação se vê aí com dificuldades para produzir algo que julga de real valor ou qualidade, a pessoa acaba por levantar a bandeirinha, né, do bloqueio criativo. Para alguns criadores, artistas, escritores, essa etapa é bem angustiante e pode levar, às vezes, alguns dias ou se estender por semanas, meses. E se for algo mais sério, os meses podem virar ano ou anos. Neste último caso, às vezes pode ser que o profissional simplesmente desista, porque não é mais algo realizador, mas sim algo incapacitante. Como eu disse antes, o termo era bloqueio do escritor, então estava ligado ao fato dos escritores se verem aí incapazes, né, de escrever, de acharem que suas ideias eram dignas de nota, enfim. Existem estudos e uma série de técnicas que podem aí ajudar a superar esses momentos de bloqueio criativo. É claro que o que funciona para um profissional pode não funcionar para o outro. Mas por quê? Bem, eu não sou psicóloga e também eu não tenho essa pretensão de saber igual a alguém que tem esse conhecimento específico e que atua ajudando nesse sentido. Mas eu percebi aí ao longo dos anos, convivendo com profissionais da área de criação, alguns inclusive que ficaram aí anos sem conseguir dar continuidade ao seu trabalho criativo, né? Que no caso deles havia uma questão maior como pano de fundo, e que enquanto eles não descobriram exatamente aquilo que estava incomodando, qual era o problema principal que acabava afetando ali a capacidade criativa deles, o bloqueio criativo ele não foi rompido. Então, alguns enfrentam, né? Alguns deles enfrentavam questões problemáticas no campo pessoal, outros no afetivo, outros no profissional mesmo. Mas, de uma forma ou de outra, eles foram aí capazes de superar, né? Descobrindo o que estava funcionando ali como uma cortina, né? Que bloqueava, por assim dizer, a visão mental. Então, é por isso que as técnicas podem funcionar para uns e para outros não. Porque, na verdade, está muito ligada à natureza do bloqueio. Se o que eu falei ressoou em você, aspirante a escritor, e você não está conseguindo ver qualidades no seu texto criativo, se você ainda está só na fase da escrita, pode ser que parte do problema é que você está sendo muito duro com você mesmo. E esse não é o melhor momento para isso. Ter senso crítico, ele é muito bom, mas depreciar tudo que você coloca na página ou no arquivo do computador pode, nesse momento, minar sua futura carreira, antes mesmo de começar. Que tal escrever sua história de algumas formas diferentes
e depois, com a ajuda de alguns leitores do seu público-alvo, você buscar saber a opinião sobre o texto. Se os seus leitores forem crianças do seu círculo afetivo, evite mencionar que você é o autor, para não nublar aí o juízo, né, de gosto delas pela questão da afetividade. Se você já atua como escritor iniciante, já publicou o seu livro e tem enfrentado essa dificuldade, né, para compor aí a sua narrativa, ou mesmo para organizar o roteiro de um novo projeto de livro, pode ser que esteja faltando leitura, tanto por prazer quanto para fins de pesquisa. Uma outra coisa também pode acontecer sem que você esteja se dando conta, que é você pode estar se sobrecarregando de informações e afazeres, muitos afazeres, que não estão ligados ou que não são necessários na atividade de escrita, não ajudam aí no seu processo criativo. O excesso te exaure, porque ele faz com que você concentre muita energia em uma parte, daí não te sobra energia para outra. Estas são apenas algumas das questões que valem a pena você se fazer. Uma outra coisa que irá ficar clara para você conforme você for aí trabalhando e praticando na área da criação, caso você não tenha feito uma faculdade em alguma área criativa, porque essa é uma parte que é estudada na história da arte, né, no âmbito geral, é que o seu estado emocional, ele irá influenciar grandemente os tons que aparecerão no seu trabalho, de forma sutil ou não, e que às vezes poderá inclusive gerar aí estranheza no seu leitor, se ele já conhece o seu primeiro trabalho. Então, estar com um lado emocional em equilíbrio para você mesmo irá influenciar aí diretamente na sua forma de trabalhar ou de cair em um bloqueio criativo. Eu ainda não vivenciei um bloqueio criativo para escrever roteiros, peças teatrais ou projetos de livro, ou mesmo a minha monografia ou a dissertação do mestrado. Mas eu enfrento sempre bloqueios criativos na parte de criação de imagem. Nem sei explicar por quê. Talvez não ter o bloqueio para a escrita, a minha parte escrita, ela seja por dois motivos. Primeiro, eu leio muito. E quando eu não leio, eu sinto falta. É quase como se eu estivesse com sede. Pode ser doideira, mas para mim é assim. Então acaba que não me falta palavra, elas vêm de uma forma natural, não é forçado. Eu admito que para a parte de conversar, ter riqueza de palavras pode acabar me fazendo falar demais. Eu tento me policiar, eu juro. Segundo, eu escrevo não só quando eu tenho insights, mas também por necessidade. Então, logo quando eu preciso escrever, por exemplo, fazer uma crítica de arte, de alguma exposição ou um trabalho específico de um pintor, eu apenas sento e começo a colocar as ideias ali. E eu me envolvo com o processo, eu foco, né? Então, eu me envolvo nesse processo de tecer ali as ideias e palavras e construir um texto que seja compreensível. Não só para aquele que é profissional da arte, mas também para aquela pessoa que não é. E que quer simplesmente se permitir gostar ou não da pintura e saber um pouco a respeito. Então, assim, eu não fico pensando em como começar, eu só começo. Depois eu avalio se por onde eu comecei é mesmo o início, ou é o segundo, ou é o terceiro parágrafo. Agora, se eu ficar tentando encontrar a melhor palavra para começar, pode ser que eu nunca ache essa melhor palavra. Enfim, então, por enquanto foi tranquilo. Eu ainda não enfrentei o bloqueio do escritor. Descubra o que funciona para você como chave de desbloqueio. No caso das minhas experiências com bloqueio criativo para produzir imagens, como desenhos, ilustrações ou pinturas, o que funciona para mim é fazer algo diferente. Por exemplo, sair daquele espaço que eu estou e dar uma caminhada, ver um pouco de TV,
ou ver uma pessoa e conversar, indo a algum café. E por último, ao retornar o trabalho de imagem, eu uso a abstração, ou a abstração geométrica ou a abstração orgânica, porque aí eu não preciso ficar me preocupar em racionalizar cada linha, eu apenas tracejo e no final os resultados costumam ser bem interessantes e isso acaba tirando a pressão aí dos meus ombros e, enfim, o trabalho flui. Nossa, tá difícil hoje. E o meu exemplo, ele foi aí na área de criação de imagem e não na literária do que funciona, porque como eu disse, é lá que eu experimento a angústia de não achar nada bom. Eu espero ter ajudado você, caso você esteja passando por algo semelhante, ou que isso vai te ajudar a entender que possivelmente em algum momento você pode enfrentar algo assim, o bloqueio criativo. E isso não é ou será sobre você não ser um profissional qualificado. É simplesmente para você entender como algo natural na área criativa. Por favor, não vá embora sem deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. E caso você tenha interesse em saber mais sobre o universo da literatura infanto-juvenil e em como publicar o seu livro, siga o canal. Se você gostou, compartilha com quem você sabe que irá se interessar pelo tema. Muito obrigada pela sua paciência, pela companhia. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!